Aqui estamos com o Dr. José Carlos Matos de Oliveira, popularmente conhecido em Pirá como Dr. Carlinhos, o Carlinhos Baiano, e ele, a partir de agora, vai falar com a gente e vai fazer uma análise política do Brasil, do estado da Bahia e também do município de Pirá. Dr. José Carlos, como é que o senhor avalia a atual situação do país? Jorge, é um prazer falar com vocês da Tabuada das Notícias e das pessoas que estão nos assistindo, né, para dizer que o Brasil de hoje é muito diferente do Brasil que nós encontramos em 2002. Até 2002, o Brasil era um país muito fraco no nível internacional, um país subdesenvolvido, um país sem respeitabilidade, um país endividado, monitorado pelo FMI, e que foi deixado em 2002, o Fernando Henrique, como um país quebrado, que vendeu suas grandes empresas hidrelétricas, grandes ferrovias, a siderurgia nacional, que entregou seu patrimônio e que deixou um país com apenas 30 bilhões de dólares no Tesouro Nacional, devendo ao FMI e com um empréstimo ainda feito nos dividando sobremaneira. Depois do governo Lula, a partir de 2002, 2003, o país experimentou grandes avanços na área tecnológica, no campo do emprego, geração de renda. O Brasil evoluiu no campo internacional, nós ampliamos as parcerias e inclusive fizemos uma revolução no campo da educação. Hoje são mais de 10% da população brasileira que tem um nível superior ao curso universitário. Isso é digno de país desenvolvido. O Brasil ganhou respeitabilidade internacional. O Brasil hoje ostenta uma das menores taxas de desemprego, que naquela época era superior a 20%, hoje não chega a 9%. Hoje o Brasil se encontra no cenário internacional como país potência internacional. Para dizer melhor, o Brasil foi precursor, entendeu? Da criação dos maiores grupos econômicos internacionais, não é? Que é os chamados BRICS, não é? Formado pelo Brasil, Índia, Rússia, África do Sul, não é? E que esses países juntos, entendeu? Constituíram um banco internacional formado com caixa inicial de 500 bilhões de dólares. É de olho nesse país que a oposição hoje tenta desbancar o governo Dilma. É verdade que houve alguns problemas no governo, na coligação, sobretudo, você vê aí o PMDB sempre foi um parceiro infiel, e agora a gente vê que está por trás do golpe. A gente vê hoje a oposição que não se conformou com a eleição, tentando forjar um impeachment ilegítimo. Por isso nós achamos que o impeachment é golpe sim, porque é ilegítimo, não está baseado em crime nenhum. Pedaladas fiscais, como eles dizem, não são crimes. Enfim, o Brasil hoje é um país mais forte, com 300 bilhões de dólares em caixa, entendeu? Com uma riqueza do pré-sal, que hoje faz inveja aos Estados Unidos e aos grandes países, não é? da economia mundial. Só para você ter ideia, no pré-sal hoje nós temos algo em torno de 20 trilhões de dólares. É isso que está em jogo na mesa. É por isso que querem tomar o governo das mãos do PT para entregar as riquezas do país ao grande império, que é o Império Americano. Nós não deixamos de ser parceiro americano, mas nós não podemos ser submissos. O país tem soberania. A Lava Jato influenciou na economia do país? Jorge, eu acredito que sim. Enquanto digam que não, eu creio que sim. Você vê muitos empresários que estão presos, e é bom que se diga, por conta das leis que foram aperfeiçoadas e da liberdade que o governo Dilma e Lula tem dado à Polícia Federal, que foi aparelhada de modo a trabalhar livremente, entendeu? Na apuração da corrupção, doa quem doer. Evidentemente que essas grandes empresas paralisadas são imensos canteiros de obras pelo país afora, que está desempregando muitas pessoas, entendeu? Agora, é bom que se diga, só existe Lava Jato porque existe uma Polícia Federal equipada, porque existe uma liberdade dos procuradores, porque existe um governo que se preocupa em combater a corrupção. Antes nada disso acontecia, não era investigado, não era apurado. A nível de Bahia, doutor Zé Carlos, a gente tem um período ACM e um período pós-ACM. Como é que o senhor faz uma avaliação, principalmente dos governos do PT? Olha, Jorge, eu sou um otimista. Você sabe, vivi muito tempo em São Paulo, passei uns 8 anos por lá e voltei para cá em 87. Então já são quase 30 anos de formado. E nós chegamos aqui e achamos a Bahia num atraso terrível. Em todos os recantos da Bahia, a Bahia vivia como um estado atrasado. Você tem ideia, em 87, Pernambuco já tinha metrô. A Bahia vem ter metrô agora, depois do governo Wagner. Entendeu? E é bom que se diga, depois do governo Wagner, quando o Estado assumiu as rédeas dos investimentos no metrô, é que está funcionando. E recentemente, vi essa semana em Salvador, sendo construída a linha do metrô, que vai interligar Salvador a Lauro de Freitas.
A Bahia evoluiu muitíssimo, acompanhou o desenvolvimento do Brasil. A Bahia cresceu, gerou emprego, gerou renda. A nossa Bahia hoje é uma Bahia moderna, é uma Bahia pujante. Não é à toa que o nosso governador, não é, o Rui Costa, está entre os 3 melhores governadores do Brasil, não do Nordeste. Isso prova que a Bahia deu um salto de qualidade em todos os níveis. Hoje, onde quer que você vá, você tem água para todos, você tem luz, você tem infraestrutura, você tem PSFs, você tem quadra de esporte nos povoados, de qualquer lugar pequeno desse recanto da nossa Bahia. A Bahia hoje é um estado livre, soberano, pujante e com a economia equacionada, entendeu? E aguardando passar esse momento de dificuldade, que não é só nacional, é internacional, para que nós possamos avançar muito mais. Mas a Bahia vai muito bem, conduzido pelo PT. Doutor Zé Carlos, voltando aqui agora ao nosso habitat natural, que é Ipirá, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, uma análise política do município que foi governado, digamos, pelas oligarquias chamadas Macaco e Jacu, e hoje tem um governo do PT. Eu queria que o senhor fizesse uma comparação dessas 3 conjunturas que formam a política de Ipirá. Perfeito. Jorge, nós podemos seguramente ver o que era Ipirá há 12, 15 anos atrás e o que é Ipirá hoje. Conquanto alguns dizem que Ipirá não desenvolveu, isso não é verdade. Você veja que, por exemplo, Ipirá, nós perdemos o banco, a Caixa Econômica Federal, há mais de 20 anos. E ela acabou justamente vindo durante o governo do PT a partir de ação nossa, cobrança nossa, e a partir de um presidente com alma brasileira que teve a coragem de dizer, governo Lula, todo município que tiver mais de 50 mil habitantes tem que ter uma agência da Caixa. E Ipirá, como está nesse contingente populacional, ganhou a agência da Caixa. E não só isso, Ipirá hoje tem uma infraestrutura bem mais desenvolvida do que há 20 anos atrás, 15 anos. É visível. Nós conseguimos, ultimamente, organizar a infraestrutura do município, investir muito no campo, investir muito no saneamento básico, entendeu? Todos os povoados hoje de Ipirá têm água e luz, não é? E não é só água no povoado, é água nas casas. A partir do primeiro governo Wagner, nós lembramos, o Rui Costa ainda era secretário, e nós tivemos com o Rui Costa nas regiões mais carentes daquele Ipirá e nos povoados grandes, e ele disse, olha, não demora um ano, vamos ter água inicialmente, como foi feito. No São Roque, Coração de Maria, Caixa d'Água, Tamanduá, Conceição, foram os primeiros municípios, entendeu? A ser dotado do sistema de infraestrutura completo de água nas casas. Isso é muito bom, ver o ser humano ter a sua dignidade, não é? Ele estar no conforto de sua casa, entendeu? Ter luz, ter água, ter todo o conforto. Além disso, vieram os recursos do Pronaf, vieram os reforços da agricultura familiar, vieram os saneamentos, as infraestruturas rurais de saneamento básico, de posto de saúde, de quadra de esporte, em vários campos culturais. Ipirá experimentou uma inovação urbana com a ampliação não, praticamente o município que mais teve casas populares, entendeu, nessa região daqui para Irecê, foram mais de 1.300 unidades, entendeu, habitacionais. Isso ajudou centenas de famílias. Isso é uma coisa importante, tirando as pessoas do aluguel, né? Além disso, Ipirá, recentemente, nós estamos aí, o PT coligado, não é, com o governo atual, que também inclui a Macacá, que foi uma aliança bem feita, que nos garantiu também a hegemonia no Estado. Estamos aí com projetos de asfaltamento da cidade e uma série de obras de infraestruturas, entendeu, que vão fortalecer mais o urbanismo em Ipirá. Enfim, Ipirá hoje é uma nova Ipirá. A gente não tem comparação nem paralelo com a Ipirá dos anos 80, dos anos 90. Você tem ideia, hoje Ipirá são mais de 13 ou 14 né, PSFs, não é? Unidades do Programa de Saúde da Família, entendeu? Isso dá um fortalecimento de saúde muito bom às pessoas do campo e da cidade. É preciso você pensar que antigamente só se tinha atendimento de saúde, sobretudo na zona rural, quando era época de eleição. Hoje não. Você tem PSF, CIMED atendendo nos povoados, entendeu? Praticamente todos os dias da semana. Isso é um fortalecimento muito bom. Conquanto alguém critica, mas é preciso ver que a demanda de saúde também foi crescente pela população. Haja visto fechamento de algumas unidades de saúde particulares. Tudo hoje em Ipirá, no funcionamento de saúde, acaba sendo público. É para onde o povo vai, não é na hora da sua necessidade mais básica. Doutor Zé Carlos, o senhor no passado já foi candidato a vereador, já foi candidato a prefeito de Ipirá e hoje já circula nas redes sociais, nos bate-papos, dando consta de que seu nome é um dos pré-candidatos a prefeito do município de Ipirá pela sigla PT, Partido dos Trabalhadores. O senhor confirma para a gente? Confirmo. Eu fui candidato a vereador no momento, e prefeito, no momento que o PT
era apenas uma sigla da resistência. Naqueles anos que nós éramos tão pequenos, não é? Que não formavam 100 pessoas num comício. O PT estava praticamente no seu nascedouro. O PT não tinha nenhum prefeito na região, não tinha ainda eleito governos, né, estaduais, e não havia também eleito presidente. O PT hoje é um partido, não só um partido grande, mas é um partido muito organizado, nacionalmente, o único partido que tem militância nacional, essa é a verdade, entendeu? E hoje nós estamos numa atmosfera diferente. Apesar das dificuldades a nível nacional, como você colocou, a gente acredita que isso não se transpõe para o município. Que as pessoas que foram beneficiadas pelas políticas públicas e econômicas do governo, pelas políticas sociais, elas sabem dos benefícios que o governo trouxe para cada um. Antigamente, pessoa pobre não podia ter nenhuma bicicleta. Hoje, as pessoas pobres não querem mais uma moto. Ter um carro hoje é algo comum. Ter seu mobiliário hoje em suas casas é algo comum. Ter cisterna na zona rural é algo muito comum. Por quê? Porque esse governo tem um programa profundamente social que visa o bem-estar de cada um. E quem está com seu bem-estar atendido, com sua dignidade atendida, sabe muito bem que essa é a maior obra que alguém pode ter. Carlinhos Baiano, vamos entrar já no âmbito político local. Já que o senhor confirma que é pré-candidato a prefeito de Ipirá, e o prefeito atual, o prefeito Ademildo, é da sigla PT, porém tem uma aliança com o grupo da Macacada. No caso, a sua candidatura é independente? Olha, veja só, nossa pré-candidatura, ela foi decidida pelo PT, pela sua ampla maioria. Certo. Certamente o prefeito também faz parte dessa decisão, à medida que ele também faz parte do partido. Agora, a nível local, é preciso ver que nós temos o prefeito do PT, mas não tivemos um governo do PT. O que quer dizer com isso? É que o PT inicialmente fez uma aliança e saiu como vice. Pela fatalidade que houve da renúncia, acabou assumindo, mas ele não teve a composição do governo ao seu cargo. O PT não preencheu os cargos do governo. O PT manteve o prefeito e uma secretaria, que é a agricultura, e só agora, no finalzinho do governo, é que está ocorrendo alguns arranjos. Então, o governo, na verdade, foi o governo da macacada, com uma aliança do PT. Mas nós não podemos dizer que foi o governo do PT, porque nós não tivemos condições de fazer um governo que gostaríamos de fazer. Não tivemos um governo com os quadros do PT, em sua maioria, compondo a estrutura de governo. Todo político, todo prefeito, todo pré-candidato, ele tem um foco, ele almeja realizar um grande feito. No caso, o senhor sendo prefeito, sendo eleito prefeito de Ipirá, qual seria o seu grande feito? Olha, Jorge, é prematuro a gente falar de programa de governo. Evidentemente, nós estamos construindo, junto com o partido, um programa de governo. No momento que nós somos pré-candidatos, a gente está estabelecendo posturas, diálogos, contatos com outros partidos e agremiações, para a gente, dependendo da configuração, seja coligação com A, B ou C, ou seja com 2 ou 3 partidos, a gente precisa construir esse programa em conjunto. Então, eu tenho, evidentemente, alguns focos pessoais, mas não seria o momento oportuno de adiantar, porque nós estamos ainda construindo um programa. Ideias temos muito, no campo de infraestrutura, no campo de lazer, no campo cultural. Nós temos muitas propostas para Ipirá que serão conhecidas no momento oportuno pela população. Há alguma possibilidade de uma aliança com determinadas siglas políticas no município? Sim, as alianças sempre são possíveis. Você sabe que nós fazemos parte de uma base do governo. Fizemos aliança com a Macacada, estamos discutindo aliança com a Macacada, com também os partidos que compõem o Renova, PSB, PCdoB e outros. E aí, depois dessas conversas, eu creio que nós estamos no mês de abril agora, eu acho que até mais nós devemos ter uma definição sobre essas composições. Evidentemente que quem é governo como nós tendemos a nos aproximar e manter essa base. Porque essa eleição municipal, apesar de ser solteira, ela também tem um foco, um viés também na eleição estadual, na eleição de governos do Estado. Então é natural que a gente procure estabelecer esse paralelo. Mas o certo é que o PT vai procurar, ampliar suas alianças. Doutor Zé Carlos, muito obrigado pela sua gentileza. Deixa aí as suas considerações finais para os internautas e no momento oportuno aqui estaremos novamente debatendo sobre as questões políticas de Ipirá. Jorge, eu agradeço imensamente a vocês, da Cabo Longa Notícias, e dizer que estamos à disposição
No momento, como pré-candidato, o que nós podemos adiantar é o que nós já colocamos. Num momento posterior, a gente volta a ter esse bate-papo e trazer mais algumas novidades, aí, quem sabe, né, pensar algumas linhas do programa de governo. Muito obrigado a vocês, uma boa tarde.